Boa tarde, turma do sexto ano, do sétimo, né? Opa, olha aí, nossa, vocês são do sétimo ano. Boa tarde, como estão vocês? Vocês estão bem, não é? Então, galera, hoje, segunda-feira, dia 15 de junho, nós vamos ter uma aula de matemática, ok? Mas antes eu tenho um recado muito importante para dar para vocês. Na verdade, não é um recado, é um lembrete. E o lembrete, galera, é que vocês façam as atividades que a tia passar, ok? Façam as atividades porque elas são extremamente importantes para que vocês aprendam de verdade. Vocês precisam aprender, vocês precisam evoluir e sem as atividades isso não vai dar certo. Pois é, não tem chance. Então, galera, vamos tentar fazer as atividades no dia, né, para não acumular muito no final. E se a gente fizer isso certinho, tudo vai dar certo e vocês vão ver que não é tão difícil, né? Hoje eu vou pisar um pouco no freio, ok? Vou passar os conteúdos de uma forma um pouco mais lenta, vou passar um pouco menos de atividades, porque eu quero que todos vocês acompanhem, todos vocês acompanhem essas aulas e esses conteúdos. Então, vou um pouco mais devagar para dar certo para todo mundo acompanhar, ok? Ok. Hoje nós vamos ver um capítulo novo, não é? Equações do primeiro grau com duas variáveis. Pois é, galera. A gente vai dar um passo à frente. Por mais que a gente vá um pouco mais devagar, a gente vai dar esse passo à frente. E para começo de conversa, não é? A gente vai ver equações, tá no capítulo de equações do primeiro grau com duas variáveis, mas a gente não vai resolver equações do primeiro grau com duas variáveis nessa semana ainda não, certo? Eu quero garantir que todos vocês conseguem resolver com uma variável primeiro, ok? Então, vamos lá. Primeiro, a gente vai só introduzir, então só de leve. Vamos ver um pouco aqui sobre localização. Tem uma pergunta. Algum de vocês já jogou Batalha Naval? E aí, vocês sabem que jogo é esse? Já ouviram falar? Pois é, galera, eu sou de uma época em que as crianças assistiam muito Bom Dia e Companhia. Bom Dia e Companhia era um programa que passava desenho e alguns jogos, né, no SBT. Era muito bacana. E um desses jogos era Batalha Naval. Uma pessoa ligava, né? E aí a pessoa ia jogando com o Yudi, a Priscila na época. Então, o que acontece na Batalha Naval? A gente tem uma tábua, certo? A gente tem um plano. E aí a gente tem números de um lado e letras do outro. E aí a pessoa vai dizendo as localizações, as coordenadas do quadradinho que ela quer que os apresentadores virem, não é? Ou seja, A1, esse quadradinho aqui. Aí o apresentador ia no A1 e abria. E aí a pessoa ia tentando montar um barco, né? Esse é o jogo de batalha naval, esse é o jogo da batalha naval. Então, a gente não vai jogar batalha naval, mas a gente vai ver uma coisa que tem tudo a ver, tanto com o jogo, como também com o nosso conteúdo. Então, galera, vocês podem ver que aqui eu tenho, da mesma forma eu tenho um plano, eu tenho um tabuleiro, vamos dizer assim. E eu tenho aqui no horizontal as letras de A a E. E aqui na vertical eu tenho os números de 1 a 5, ok? Agora eu vou pedir para vocês uma coisa. A gente tem alguns desenhos nesse tabuleiro. A gente tem uma flor, a gente tem um coração, a gente tem um sol e a gente tem um garoto. Eu vou querer que vocês localizem cada um desses objetos para mim. Olha lá, muito importante isso, viu? Então, primeiro, vamos começar com o coração. Para a gente colocar a localização dele aqui. Qual é a localização do coração? Vamos lá. Em que letra ele está? Em qual fileira de letra o coração está? O coração está na fileira A? Não.
O coração está na fileira C? Não, na D não, na E não. O coração está na fileira B, ok? Então, eu coloco a letra B. B, ok? E agora, para completar a localização desse desenho, o que eu vou fazer? Eu vou ver agora qual a fileira que ele está horizontal, ou seja, qual o número. Está na fileira 1? Não. Está na fileira 2? Não. Está na fileira 3? Tá. Então, ó, qual é a localização do coração? B3. B3. Essa é a localização do coração, certo? Se eu não tiver nenhum desenho aqui, né, vou dizer que eu cobri aqui o coração. E aí eu peço para vocês, no quadradinho B3, desenhe o coração. Então, quadradinho B3. Vem aqui no B e vem aqui no 3. E B3 é esse quadrado, então vocês iriam desenhar aqui, ok? Vamos lá. Próximo. Vamos localizar agora o Sol. Eu vou dar um tempinho para vocês pensarem. Qual é a localização em que o Sol está? Vamos lá, tempo. Acertaram? Vamos ver, né? Então, primeiro a gente vai dizer a letra. Qual é a fileira de letra que o Sol está? Na D, não é O. Fileira D. Fileira D. Então, eu coloco a letra D. E agora o número. Tá no número 1? Não. Tá no número 2? Opa! Tá no número 2. Então, D2. Ok? Essa é a localização do Sol. Vamos agora para a flor. Qual é a localização no tabuleiro dessa flor? Vamos lá. Qual é a letra? Opa, letra B, não é O. Letra B. E o número? Qual é o número? Qual é a fileira de número que essa flor está? Ó, na fileira 1, não é O. B1. B1. Ok? E por último, agora vamos ver o garoto. Em que fileira de letra o garoto está? Na fileira D, não é? E qual o número? 4. D4. Ok, galera. Agora vamos lá. Eu quero que vocês localizem aqui, olhando para a tela do celular. Eu quero que vocês localizem que ponto é, que quadradinho é o C4. Onde é que é o C4? E aí, tempo na tela. Então vamos lá, né? Onde é o C4? Primeiro eu vou ver a fileira C. Fileira C e número, eu vou ver o número 4, né? Então, ó, essas duas retas têm que se encontrar e elas se encontram bem aqui. Ok, ó? C4. Ok? Se esse quadradinho aqui, ó, já não é mais C4, é C5. É C5. Mas eu quero C4. Então, é esse quadradinho aqui. Então, vou fazer aqui uma estrelinha para localizar o C4. Ok? Então, galera, perceberam, sentiram a essência desse joguinho de você localizar essas coisas? Então, essa questão de localização é muito importante, inclusive, pessoas que gostam de jogar videogame, né, isso tem bastante. Quando você vai ver, por exemplo, um jogo de avião, o avião, para você localizar ele tem coordenadas, Então, você tem que dizer as coordenadas que ele está, ok? Para você localizar esse avião. Então, é um conteúdo super interessante para você se localizar. Perceberam uma coisa em comum nessa localização desses desenhos? A gente sempre diz a letra primeiro. Por quê? Porque a letra é a linha
vertical, né? Então, galera, eu vou falar uma coisa para vocês. Isso é um par ordenado. E esse joguinho é um joguinho de par ordenado. Por que par? Porque eu estou vendo duas coisas. Eu estou vendo uma letra e eu estou vendo um número. Duas coisas. Então, um par ordenado. Mas, nos nossos cálculos de matemática, desse conteúdo, nós não vamos usar A1, A2. Não. Nós vamos usar as famosas letras X e Y. Isso. As letras que a gente tanto usa na matemática, a gente vai usar aqui também. E a gente vai usar em quase tudo. A gente vai usar X e Y, certo? Agora, galera, X e Y significa que o que está na coordenada X, eu tenho que colocar primeiro, ok? E vamos lá. Outra coisa, questão de adequação. Sempre que eu for falar um par ordenado, galera, eu vou colocar esse par dentro de parênteses e eu vou separar as duas coordenadas com uma vírgula. Isso. Vamos pegar o exemplo do desenho. A localização do coração. Se eu for colocar na forma matemática mesmo, na forma matemática pura, como é que eu vou colocar a localização do coração? Que é B3, não é? A localização do coração é B3. Eu teria que colocar parênteses, o B, colocar uma vírgula e colocar o 3 e fechar parênteses, certo? É assim que a gente vai usar. Olhem bem para essa nomenclatura, olhem bem para essa adequação. Nós vamos colocar pares ordenados dentro de parênteses e separados de vírgula. Cada coordenada vai ficar separada da outra coordenada com uma vírgula, ok? Por isso a gente está vendo aqui, ó, X e Y. Uma coisa, galera. X e Y, ok? Assim, ela é diferente de Y e X. Isso aqui, galera, eu troquei, né? Eu coloquei o Y primeiro. Não é a mesma coisa. Não é. Vamos lá. Se eu trocar a localização do coração, por exemplo, em vez de B3, colocar 3B. Aqui, ó. O que vai acontecer? Colocar 3B. Vai dar certo, né? Mas por que vai dar certo? Porque esse caso é um caso muito mais simples. 3B, né? É um caso muito mais simples. Mas nos nossos cálculos isso não vai dar certo. Então, ó. X e Y, sempre X e Y, certo? Nada de trocar. A gente vai sempre colocar o X primeiro. Lembrem-se disso, bem. A gente sempre vai colocar o X primeiro. Ok? Então, nada de Y primeiro. Agora que vocês já sabem, né, a essência desse joguinho, vamos agora para um ponto muito importante que é o plano cartesiano. Vocês já ouviram falar de plano cartesiano? Então, galera, esse plano, ele tem esse nome, né, cartesiano, em homenagem a René Descartes, o cientista francês, não é? E ele contribuiu bastante com a matemática, inclusive com esse conteúdo, por isso que recebeu essa homenagem, o plano cartesiano. Recebeu essa homenagem no nome dele, né? Então, o que é o plano cartesiano? O plano cartesiano, galera, são duas retas. Duas retas. A reta vertical a gente chama de Y. E a reta horizontal a gente chama de X. Ok? Então, ó, X, ó, é a reta horizontal. A gente também chama ela de eixo das abscissas. E o Y, que é a reta vertical, a gente chama de eixo das ordenadas, ok? Ordenadas. Esse nome faz até um pouco de sentido, mas na frente vocês vão ver o porquê. Então, essas duas retas, elas têm que ser perpendiculares entre si. O que são duas retas perpendiculares? É quando uma cruza a outra exatamente no meio e elas fazem um ângulo de 90 graus. 90 graus. Não poderia ser uma reta torta, não. Tem que ser exatamente perfeitinha, retinha, certo?
O ponto zero é o ponto de origem, ou seja, é o ponto onde essas duas retas se cruzam. Qual é o ponto que essas duas retas se cruzam? Ó, bem aqui, né? Então, esse aqui é o ponto zero. A partir do ponto zero, a gente vai começar a contar. Então, vamos começar a contar aqui no eixo X, que é o eixo horizontal. Se aqui é o zero, aqui vai ser o quê? 1. E aqui, ó, nesse outro ponto, vai ser o 2, 3, 4, 5. Ok? E esses números aqui vão ser quais? Bom, se o zero está aqui e eu quero localizar um número que está antes do zero, esse número com certeza é negativo. Todo número que está abaixo de zero, galera, é um número negativo. Então, se aqui é zero, ó, o próximo ponto é o ponto menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Show! Então, eu coloquei aqui os pontinhos na reta horizontal. Agora vamos para a reta vertical. Se aqui é o zero, para cima aqui ó, vai ser o 1, né? Números para cima são números maiores que zero. Então, acima do zero, a gente tem o 1. Depois vem o 2, depois vem o 3, depois vem o 4. Show! E abaixo do zero? A gente sabe que abaixo do zero a gente tem os números negativos. Então, esse próximo pontinho aqui é o menos 1. Esse pontinho aqui é o menos 1, esse é o menos 2, esse é o menos 3, menos 4. Ok? Então, vocês perceberam que daqui para cá ó, são números positivos e daqui para cá são números negativos, né? Nós do 7º ano, já estamos acostumados a saber que existem números negativos, não é? A gente estudou, inclusive, até números racionais, que são números quebrados, são números que a gente coloca uma vírgula, né? Mas no caso das coordenadas cartesianas, galera, no caso do plano cartesiano, a gente coloca apenas os números naturais inteiros, na verdade, né? Os números inteiros. Nada de número quebrado. A gente vai ver que existem localizações que têm números quebrados, mas por enquanto a gente não toca nisso ainda. Então, se eu quero localizar um ponto agora aqui, nesse plano cartesiano, o que eu vou fazer? A mesma coisa que eu faço no meu joguinho. Então, vamos lá. Tem aqui um exemplo, certo? A é o par ordenado 2 e 3. Ó, 2 e 3. Localize-o. Localize-o. Vamos lá. Localizar o ponto 2 e 3. O que a gente viu aqui com relação à adequação? A gente viu que o x, ele é sempre o primeiro, certo? Vírgula o y. O y é o segundo. Então, isso significa o quê? Que esse 2 aqui, ó, que está vindo primeiro, ele não está vindo primeiro? Então, ele é o x. E o segundo é o y. Vamos lá. O 2 é o x, né? Onde é que está o 2 positivo aí? Né? O 2 positivo por quê? Porque é só 2, não tem sinal de menos. A gente sabe, né, que toda vida que um número não tem sinal nenhum antes, é porque esse número é positivo, é porque esse número é mais, tem um sinal de mais aí escondido, não é? Então, ó, esse 2 aqui é positivo. Onde é que está o 2 na reta x? Por que no x? Porque o 2 é o primeiro número. E eu vi aqui que eu sempre coloco o primeiro x, né? Sempre o primeiro número é o x. Por questão de adequação, certo? Existe o inverso, mas a gente, por adequação, coloca sempre o x primeiro. Então, onde é que está o 2 na reta x? Qual é a reta x? A reta x é essa aqui? Não, a reta x é essa aqui, não é? É a vertical. E onde é que está o número 2 positivo nessa reta? Está aqui? Não, isso aqui é menos 2. O 2 está aqui, ok? Aqui está o 2, vamos marcar ele. E agora, qual é o y que ele pede? O y é o 3.
E aí? Se o 3 é o segundo número, é porque ele é o y. Qual é que é a reta y? É essa reta aqui, a reta das ordenadas. E agora eu vou achar o 3 nessa reta. O 3, ó, é 3 positivo, né? Porque não tem sinal de menos. Não tem sinal de menos, é o 3 positivo. Ele tá bem aqui. O que a gente vai fazer agora? A gente vai juntar esses pontos. Isso aí, galera. Vamos juntar esses pontos. Não é nada demais, não é nada do outro mundo. Olha só que coisa fácil. Ele não quer as coordenadas 2 e 3? O 2 está aqui, o 3 está aqui. O 2, como é o primeiro, ele é da coordenada x. O 3, como é o segundo, ele é da y. Vamos lá, vamos juntar esses dois pontos. O 2 e o 3. Vamos juntar? Ó, vem pra cá, ó. Deixa eu pegar 2 pincéis para vocês verem bem direitinho. Vou pegar com o pincel verde. Ó, coordenada 2, ponto 2, né? E o ponto 3. Vamos juntar esses dois pontos. Vamos juntar. Juntei. Só isso. Onde foi que essas duas retinhas se encontraram? Bem aqui, ó. Então, esse aqui é o ponto A que ele está pedindo. Ok? Ok. Detalhe, galera. Quando a gente for fazer isso, juntar dois pontos, eu coloquei aqui uma retinha para mostrar para vocês como é que a gente localiza no plano cartesiano, ok? Para ficar bem claro, bem fácil de vocês verem. Mas a gente não usa retas. A gente usa pontilhado, certo? Pontilhado. Vamos lá. Então, ó, eu vou pontilhar essa reta aqui. Pontilhado, certo? É assim que a gente usa. Eu acho que está um pouco clarinho, eu vou escurecer um pouco mais. Vou só escurecer, a mesma coisa, certo? Pontilhado, pontilhado, ó, até chegar no 3. Cheguei no 3, venho aqui, ó. Pontinho. Esse aqui é o ponto A. Ok? Não é fácil localizar um ponto no plano cartesiano? Muito fácil, né? Vamos lá. Vou pegar mais dois pontinhos para a gente localizar. Vou dar até um tempo para vocês olharem para a tela do celular e tentar localizar também. Galera, localizem aí para mim os pontos -3 e 2. Vou colocar aqui. -3 e 2. Localiza para mim essa coordenada. Vamos lá. Tempo. Localizaram? Eu sei que foi pouco tempo, mas vamos lá, né? Então, primeira coisa, a gente sabe o quê? A gente sabe que o primeiro número que tem antes da vírgula, é o x. Então, eu vou na reta x, que é horizontal, e eu vou localizar o número -3. Vamos lá, reta x. Cadê o -3? O -3, como é negativo, ele deve estar o quê? Antes do zero, né? Então, ó, antes do zero, -3 está aqui. E agora, o 2, ele está na reta y, né? Na reta vertical. Por quê? Porque o 2 está depois da vírgula. E a gente viu ó, que por convenção, o x é o primeiro e o y é o segundo. Repetindo, certo? Repetindo mais uma vez. Então, 2, ele está na reta y. Se está no y e ele é positivo, é porque está acima do zero. Vamos lá? Aqui. O que eu vou fazer? Eu vou juntar o -3 com o 2. Quando eu for juntar esses dois, o que eu vou fazer? Ó, mesma coisa que eu fiz antes. Vamos lá? 3 e -2. -3 e 2. -3. Vamos lá pedir a ajuda do pincel. Colabore comigo, por favor. -3. Opa, chegamos no 2, né? Aí 2. Pronto.
Esse aqui é o ponto que eu pedi. Vamos chamar ele de ponto S. Ok? Ok. Então, a gente já sabe localizar, não é? Agora sim, vamos para esse exemplo aqui, certo? Esse exemplo é um pouco mais diferente e esse exemplo confunde um pouco as pessoas. Vocês vão ver por quê. Ele está pedindo aqui, ó, localizar os pontos 0 e mais 2 e menos 3 e 0, ok? Nossa, eu fiquei vermelha. Então, vamos lá. Primeiro, vamos localizar o 0 e mais 2, certo? Primeiro. Depois, a gente vem para esse aqui. Um de cada vez. Zero e mais 2. O primeiro número, né? Ou seja, o 0, que está antes da vírgula, ele é o número que eu vou procurar na coordenada x, não é? Então, vamos procurar o x na coordenada. Vamos procurar o 0 na coordenada x. Onde é que está o 0? O 0 está aqui, não é? Ó. Então, ó, eu vim aqui na coordenada x. Pá, achei o 0. Pronto. Marco aqui ele. E qual é o número que ele quer que eu procure na coordenada y? Ou seja, qual é o segundo número? O segundo número é mais 2. Então, eu vou aqui no y e vou para o mais 2. 2. Achei. Então, ó, vou pegar um pouquinho mais escuro. Pronto. Então, esse ponto aqui, ó, é o ponto 0 e mais 2. Esse ponto, ele fica exatamente em cima da reta. Por quê? Porque a outra coordenada era 0. Então, por isso que ele tem que ficar em cima da reta. Em cima aqui do número 2, né? Ó, 0 e mais 2. Agora, vamos localizar esse ponto aqui, ó, menos 3 e 0. Que coordenada é o primeiro número? É a x ou é a y? O primeiro número aqui é o quê? O primeiro número é o menos 3. Ele vai ser a minha localização na coordenada x. Então, vamos lá. Tá aqui a x, ó. Essa é a coordenada x, sempre relembrando, o x é o horizontal. Ó. E onde é que está o menos 3 aqui? Menos 3, ó, tá aqui. Tá aqui, ó. Já tá marcado, inclusive. E no eixo y, ele quer o 0. Então, ó, 4, 3, 2, 1, 0. Então, o meu ponto, ó, fica aqui exatamente em cima do menos 3. Ok? Por quê? Porque o outro ponto era o 0. Ok? Por isso que essas coordenadas, elas confundem um pouco. Por quê? Porque esses pontos ficam exatamente em cima das coordenadas. Porque o outro ponto é o ponto 0. Ok? Ok, galera. Então, nós vamos fazer um exercício que é desse mesmo jeitinho aqui, certo? Só da gente localizar pontos. E a gente vai tentar fazer só uma questão. Eu espero que todos vocês façam ainda hoje. E vamos trabalhar bastante para a gente conseguir entender, pelo menos por hoje, né, as coordenadas, ok? A página... Opa, achei! Livro de vocês. A página dessa atividade já está marcada aqui no meu livro. E é, ó, a página 106. Página 106. Ah, vocês pensavam que o livro do professor tinha resposta, não é? De matemática não é bem assim, não. Então, ó, vocês vão fazer somente a primeira questão da página 106. Somente. Olha, eu aguardo vocês, certo? Com as atividades. Então, ó, vocês vão localizar esses pontos. Menos 1 e 1, 2 e 3, menos 3 e 1, 4 e menos 2, 7 e 0 e 0 e 4. A gente já viu como é que se localiza. Vejam esse vídeo novamente, caso vocês tiverem dificuldade. E
Simples, né? Vamos fazer os exercícios. Então é isso aí, galera. Eu espero vocês na próxima aula. Tchau, tchau!